Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alec, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Bookaholic. Ai gente, eu tô passando por um momento muito complicado. Vocês devem ter percebido que não teve vídeo aqui no canal nesses últimos dias, né? Pois bem, tem sido dias um tanto quanto complicados, eu diria. Passei por uns problemas pessoais assim que me tiraram muito do meu eixo. Mas, graças ao meu bom senhor, eu redescobri a minha paixão por ler. Eu acredito que ao longo de todo o ano de 2023 vocês devem ter percebido que eu sempre aparecia aqui falando: ai gente, eu não li tanto, ai gente, eu tô tentando voltar a ler, ai gente, livros e literatura. E boa parte do meu tempo tem sido gasto jogando videogame, né? Inclusive, deixa eu aproveitar esse breve intervalinho aqui nesse vídeo pra mostrar pra vocês que eu comprei simplesmente a melhor capa de Nintendo Switch que eu já vi na minha vida. Juro. Eu jogo muito na TV porque eu moro sozinho e a TV da sala é literalmente a minha TV, então eu posso... A TV é só minha, eu tenho ela só pra mim. E eu jogo muito tempo lá. E que eu não jogo tanto no portátil porque eu tenho esse aqui, que é o OLED, né? Que você consegue destacar os Joy-Cons e me incomoda um pouco como parecia que ele tava, tipo, solto, tá ligado? E aí eu comprei, então, essa capa e ela é muito boa. Ela é ergonômica, tem espacinho aqui, enfim... Muito boa. Mas cria uma baita da tangente, né? De qualquer forma, o que eu ia dizer é que eu dei uma pausa meio que inconsciente nos videogames porque eu redescobri o porquê de eu amar tanto ler livros e o porquê de eu amar tanto literatura e o porquê disso ser a coisa que eu mais amo na minha vida. Por isso eu imagino que vai ser um pouco estranho pra vocês me ouvir o ano inteiro falando que, ai, eu não tô lendo e do nada... No vídeo de leituras de outubro, eu apareci com isso aqui de livros lidos. É babado, é babado. Gente, tá muito calor, a gente vai ter que ficar com o ventilador ligado, tá? Eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não vai dar. Mas fiquem tranquilos, eu vou cobrir todas essas leituras. Tem 3 livros e várias graphic novels. Eu tô viciado em mangá, sério, eu voltei a ficar completamente fissurado em mangá. Então eu comprei vários mangás ao longo dos últimos meses, li vários mangás e vocês vão ver aqui também que eu descobri uma paixão secreta. A gente vai chegar lá, eu não quero dar nenhum spoiler. Enfim, comecei o mês lendo um livro que tá na minha lista há muito tempo, que eu ganhei de presente do Caio Coelho, que é um incrível da época lá da Twitch Kakura. Se você estiver vendo esse vídeo, Caio, um beijo. Mas pera lá, cara, eu vou mostrar muito livro nesse vídeo. E aqui embaixo na descrição vai ter o link pra comprar cada um deles. E vale lembrar aí, bicho, que se tu comprar com esse link, você me ajuda muito, eu vou receber uma comissão e você mesmo não paga nada mais por isso. Então se você quer ajudar aqui, financiar um Bookaholic, por favor, não deixe de comprar usando os links aqui embaixo, fechou? Foi o Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Esse livro aqui é um livro muito curioso. Pra você que não conhece, a Ana Paula Maia, ela é um doce de pessoa. Já tive a oportunidade de ver ela ao vivo, de ver ela falando, e ela é um doce. Ela tem uma fala mansa, ela é toda pequenininha assim, sabe? E segundo ela mesma, ela já passou assim por troncos e barrancos porque ela escreve o que seria considerado livro de homem. Então o que a gente vai acompanhar aqui é uma história muito turrona, uma história muito dura, muito árida, muito seca, muito difícil. A gente vai acompanhar a história desse cara chamado Edgar Wilson, que inclusive claramente é uma referência ao Poe. Estamos de acordo? Pra quem não sabe, o nome do Poe é Edgar Allan Poe, e um dos personagens mais famosos dele é o William Wilson. Edgar Wilson. Enfim, e aí aqui a gente vai acompanhar a história desse cara cujo trabalho é tirar a carcaça de bicho morto da estrada e evitar acidente, evitar esse tipo de coisa. E a premissa é basicamente essa: você vai acompanhar a história desse cara trabalhando até um dia que ele conhece um padre excomungado. A partir de então, o que a gente vai acompanhar aqui seria mesmo um slice of life, tá ligado? Tipo, um pedaço da vida desse personagem. É uma história que não tem necessariamente um começo, meio e fim. Eu sinto que mais pra frente aqui na história, a autora ela até começa a colocar ali alguma coisinha, alguma trama, algum enredo que, né, vai puxar um pouco mais pra frente a história, que vai fazer com que você queira ver o desfecho, que envolve um possível, enfim, suicídio, enforcamento.
Mas eu confesso que, apesar de ter gostado dessa história, dessa subtrama que tem aqui dentro da história, não foi isso que me moveu muito, não. Foi a escrita da Ana Paula Maia. Eu achei muito, muito, muito boa, principalmente os momentos em que ela fala sobre religião, usando esse padre que foi excomungado. Eu acho que a Ana Paula Maia, ela tem um jeito muito único, muito dela, de criar esses personagens e fazer as maiores atrocidades parecerem bonitas. Aqui atrás na sinopse, inclusive, tá escrito que o Edgar Wilson é o herói desse desolador romance kafkiano, que pra quem não sabe, kafkiano é parecido, né, tipo um subgênero, uma categoria de livros parecidos com o do Franz Kafka, que é também um dos meus autores preferidos. Mas eu colocaria essa metáfora ainda mais abaixo e levaria ela ainda mais fundo pra comparar ela com personagens tipo Yasunari Kawabata. Não porque o tema é parecido, não porque a história é minimamente parecida, nada disso, mas é essa habilidade de tirar, extrair beleza de coisas macabras. Se você acompanha aqui meu canal, você deve saber que eu sou muito sensível a temas como morte, por exemplo. Então, normalmente, quando eu sei que isso vai ser o foco da narrativa ou que vai ter uma discussão muito longa acerca disso, eu pulo fora, porque eu realmente não tenho saúde mental suficiente pra lidar com isso. Mas aqui, ela coloca de um jeito tão cru, de um jeito tão natural, mas ao mesmo tempo, ela extrai uma certa beleza do que acontece ali, que eu fiquei, tipo, hipnotizado mesmo, sabe? Como o próprio personagem diz, como o próprio protagonista diz, a morte faz parte do dia a dia dele, então ele tá muito acostumado a lidar com isso. E a forma como ele vai descrever o momento que ele pega a carcaça do bicho lá e, sei lá, bota num triturador de ossos, por exemplo, realmente é bonito, por mais mórbido que isso soe. E pra tentar convencer vocês a lerem esse livro aqui, eu vou ler um trecho dele pra vocês, olha só. À beira do rio, há uma pequena fila de homens e mulheres que aguardam a vez para serem batizados por imersão nas águas. Todos usam vestidos brancos, inclusive o pastor que os mergulha. De onde está, Edgar Wilson não pode ouvir o que dizem, mas conhece o texto de Code tantas vezes que já o ouviu à beira do mesmo rio. O texto da renúncia de uma vida sem regras, a renúncia de um mundo inescrupuloso, a confissão de crer em tudo o que diz o livro sagrado, de praticá-lo de dia e de noite, de aguardar pela volta de Jesus Cristo, que levará consigo para o céu todos os seus fiéis. Cada pessoa mergulhada ou emergida às águas turvas do rio torna-se uma nova criatura. No fundo desse rio há milhares de renunciados, de velhos corpos e velhos espíritos. Edgar observa com curiosidade a liturgia do batismo. Pensa em como alguém pode se tornar melhor ao afundar esse rio imundo, vasto e poluído, alimentado por dejetos orgânicos e pelo esgoto, que encobre nas profundezas o horror dos mortos insepultos. Olha para o alto e gira a cabeça de um lado para o outro, na tentativa de encontrar algum vestígio, algum traço mínimo de verdade. Porém, não há nada no céu, nem fúria, nem anjos, nem santos. É um céu vazio, completamente sem cor e som. Inerte. Irmão, se isso aqui não te convence a ler esse livro, não há nada no céu e na terra que te convença. Eu amo esse tipo de história, eu amo quando os autores conseguem inserir esse tipo de discussão assim de forma tão profunda, mas também de forma tão natural, tá ligado? Eu achei realmente muito, 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 muito bom e fica aí a recomendação desse livro incrível. Eu dei, eu acho que 5 estrelas pra ele. Muito bom. A próxima leitura sobre a qual a gente vai conversar aqui é, então, o que vai dar início a um momento sombrio da minha vida, digamos assim. Eu tava passeando pelo Shopping Nova América e daí, como sempre, né, eu bato ponto lá naquela livraria de leitura, eu fui até o segundo andar pra dar uma olhada ali e tal, pra ver o que tinha de lançamento, o que tava saindo. Realidade, eu tava procurando o volume 16 do 3 em 1 de One Piece. Mas enfim, ninguém precisa saber disso. Inclusive, eu fico muito feliz de ver que o acervo de mangás dessas livrarias, que não são necessariamente pequenas, mas estão em shoppings mais populares, estão crescendo. Tem realmente muito mangá lá, eu acho isso muito legal. Enfim, e aí a gente vai entrar nesse momento complicado da minha vida, que é o momento em que eu descubro que eu gosto de ler BL. Me crucifiquem. Vocês sabem que eu não gosto muito de romance. Eu sei, eu não gosto de romance, mas aí agora eu tô viciado em ler BL. Pra você que não sabe, BL é Boys Love, então é tipo necessariamente romance entre meninos. E eu tenho lido bastante, mas aí eu gostaria de salientar aqui uma coisa, porque ao longo desse mês eu descobri muitas coisas sobre esse meu novo hobby. Eu gosto de ler BL e eu já sei até que tipo de BL eu gosto de ler. A próxima leitura que eu vou mostrar pra vocês ainda é eu tentando descobrir o que eu gosto de ler, mas enfim. Folheando por lá, eu achei esse aqui que é Os Feixes de Luz. Eu achei essa história muito complicada, muito tenebrosa.
amorosa. Mas é o seguinte, você tem então um cara e uma mulher que se apaixonam, né? Então você tem ali esses dois que começam a viver juntos e cada um deles tem um filho. E eles têm uma diferença de idade assim considerável. Acho que eles são 5 anos, tem 5 anos de distância por aí. E quando eles se juntam, o mais novo tem 12 ou 13 por aí. E aí qual não é a nossa surpresa quando toda essa família se junta, né? O pai, a mãe e as duas crianças, que eram de famílias diferentes, como eu falei, vivem uma vida juntos até que num trágico acidente mata os dois pais. E aí você tem então essas duas crianças tendo que viver sozinhas. E a história desse mangá começa então quando o mais novo se declara para o mais velho. Essa é basicamente a premissa. Eu não sei nem o que dizer, assim, desse mangá, porque uma coisa que eu cheguei a comentar até no Discord, enquanto eu tava lendo, com o Clubinho dos Inscritos, inclusive se você quiser fazer parte do nosso servidor, clica aqui embaixo e seja membro, a gente tá sempre lá lendo junto, conversando, trocando dica de mangá, agora de BL, enfim. Seja membro a partir de R$3 aqui embaixo. Enfim, foi até uma coisa que eu tava comentando com eles, é que eu não sei que nota dá pra esse mangá. Porque a sensação que eu fico é que, tipo assim, eu avalio de 0 a 5 estrelas, correto? Se eu der 5 estrelas pra um mangá desse, vai parecer assim: ah, nossa, Alec, de 0 a 5, quanto você é a favor do incesto? Honestamente, essa é a sensação que eu fico. E por isso eu tenho esse impasse e eu realmente não sei que nota dá pra esse mangá. Mas, no geral, eu gostei da história. O final é meio bizarro, eu acho que é esquisito, assim, é bem esquisito, eu não vou negar não. Mas foi uma leitura que eu fiz super rápido, eu fiz eu acho que em um sprint. Eu gostei de ler, não quero tacar fogo, pretendo manter a coleção e é isso, não tem muito o que dizer não. E eu acho que a experiência com esse mangá aqui, especificamente, é muito pessoal e vai das suas próprias experiências, mas eu achei bem bizarro. Mas eu gostei de ler. Faz sentido? Não sei. Ai, Calica, que delícia, vem sentir o gosto da maçã. Bruxaria. As próximas leituras sobre as quais a gente vai conversar é simplesmente a coisa que eu mais gostei de ler esse mês. Virou o meu mangá, meu BL preferido. Peguei essa recomendação lá no grupo do Clubinho dos Inscríveis, porque a Bex, inclusive, uma das autoras de Pétalas de Akayama, deixou essa recomendação por lá, eu catei e eu comprei e eu li e eu tô viciado em No Verão em que Hikaru Morreu. São 4 volumes até agora, o terceiro já tá publicado lá fora, no Japão, o quarto tá em pré-venda, sai agora, nesse mês de dezembro, e é isso, no momento, inclusive, o mangá tá em hiato, porque a autora ou autora, a gente nunca sabe a identidade dos nossos mangakás preferidos, decidiu que vai pausar pra começar a escrever uma outra história, enfim. Mas aqui no Brasil a gente já tem traduzido o volume 1, o volume 2 e eu já li o volume 3, achei um esmalte aí na internet. Gente, eu amei completamente, virou um dos meus mangás preferidos. Eu dei 5 estrelas e favoritei todos eles, mas o 3 é o meu preferido. Eu preciso dizer isso pra vocês, o 3 é o mais legal de todos. Eu vou dar sinopse deles como um todo, até porque não existe sinopse de cada volume, né? Tudo a mesma história. Mas enfim, aqui a gente vai acompanhar a história desse menino aqui, que era muito amigo desse menino aqui. Até um dia que esse menino aqui foi subir numa montanha e foi dado como morto. Esse cara aqui tinha ficado traumatizadíssimo com a morte desse amigo, eles eram realmente muito próximos. Ele tinha ficado realmente muito traumatizado até o dia que ele tá lá acamado e tudo mais. E o menino volta. Ele volta muito esquisito. E o menino de cabelo preto, que é esse aqui, pergunta pra esse menino aqui: você não é o Hikaru, né? Tipo, você não tá puro não, né? E aí o Hikaru fica meio, tipo, sem entender a pergunta. Ele fala assim, ó: por que eu o copiei tão bem? Gente, olha isso aqui. Na moral, isso não é spoiler, é tipo a página 5 do mangá. O que a gente vai acompanhar aqui, então, é um BL de terror, moleque. É muito maneiro. Ao longo desses 2 primeiros volumes que já foram traduzidos, a história é bem básica mesmo. Uma história bem simples, não acontece muita coisa. Mas no volume 3, o bagulho começa a acontecer e começa a ficar sinistro. Ele não tem nada explícito e ele não é, tipo, não existe um relacionamento, mas existe aquela tensão, tá ligado? Não tem nada explícito, mas tem umas cenas que elas são tão eróticas que eu fico com vergonha, tá ligado? Mesmo não tendo
sexo aqui em momento nenhum. Foi uma leitura que eu amei fazer. Eu tô honestamente cogitando dar R$80 no livro que tá em pré-venda em japonês e comprar pra ler, porque realmente eu quero muito continuar essa história. Eu amei, os personagens são muito legais, a parte do horror tá começando a ser explorada agora no volume 3 e tá ficando muito legal. E eu juro pra você, nunca mais você vai comer um frango de forma normal depois de ler esse mangá aqui. Eu amei muito mesmo. Se de tudo que eu mostrar aqui nesse vídeo eu puder recomendar uma coisa pra você, eu vou pedir pra você ler esse aqui. Sério, lê, é muito bom mesmo. A próxima coisa sobre a qual a gente vai conversar é finalmente um dos meus mangás preferidos que eu comecei a acompanhar esse ano e eu já tô completamente fissurado, vocês sabem muito bem disso, é One Piece. Eu li alguns volumes de One Piece. Só pra vocês terem uma ideia, eu li do volume 16 até o volume 24, o que significa que eu li todo o volume 6, o volume 7 todo, o volume 8 todo e 2 do volume 9. Eu finalmente li o meu grande primeiro arco de One Piece, que é Alabasta, li Alabasta inteira e comecei já a ler Skypiea. E o que eu posso dizer pra vocês é, eu continuo amando One Piece, muito mesmo. Eu já tenho 16 volumes do 3 em 1 aqui em casa e eu tô completamente apaixonado, quero continuar, quero ler tudo mesmo. E a fórmula continua me irritando muito. Eu sabia desde o início, desde antes de eu pegar o primeiro livro pra ler, que essa fórmula existia. E honestamente, a fórmula não me incomoda. O que me importa mais, o que me interessa mais é como você vai usar essa fórmula pra escrever a sua própria história, fazer uma coisa muito legal, sabe? Mas uma coisa que eu vou ter que dizer pra vocês, assim, sendo bem honesto, eu tô um pouco de saco cheio da fórmula, que é sempre tipo assim, eles descobrem que existe um problema. E a partir do momento que eles descobrem um problema até eles começarem a resolver o problema, leva muitas páginas, vários capítulos. E ainda assim, eles não vão resolver de primeira, porque o vilão vai botar os minions dele pra lutar com os minions do Luffy, todos eles vão, né, eles não vão conseguir fazer nada, o Luffy vai ser posto fora de cena por algum motivo, sei lá, vai derrubar alguma coisa em cima dele, ele vai ter dificuldade pra levantar, vai derrubar ele na água, entendeu? Até então, o momento em que o Luffy se reergue, aí sim derrota o vilão. Isso tá me irritando um pouco, mas não tá tirando nem um pouco do amor que eu sinto por One Piece. Alabasta até então era meu arco preferido, foi o primeiro, mas era o meu arco preferido, eu tava achando realmente muito legal essa saga. Eu amei ver Alabasta, amei ver eles pela primeira vez pensando racionalmente, sabe? Criando táticas e planos de como atingir o objetivo deles, de como salvar aquelas pessoas, de como salvar aquela cidade. O Chopper, que eu conheci há pouquíssimo tempo, simplesmente brilha aqui. E eu preciso dizer pra vocês também que eu já estou completamente apaixonado por Nico Robin. Muito apaixonado mesmo. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou ter que repetir. A amizade deles me ganha completamente. Eu sou muito apaixonado pela amizade dos Chapéus de Palha. Eu já disse isso no primeiro vídeo que eu fiz sobre One Piece, eu vou deixar aqui no canal e eu vou repetir isso aqui agora, que One Piece não é um mangá de lutinha, não é mangá de revolução, vocês vão me perdoar. One Piece é um mangá sobre sonhos, sobre amizade, e é isso que faz com que eu seja completamente obcecado por essa história. Os personagens disso aqui são maravilhosos. Eu dou umas gargalhadas assim, gritando, muito genuínas, porque realmente, cara, não tem como não ser apaixonado por isso aqui. É muito bom, os personagens são muito carismáticos. Tudo é muito bom. Fiquei emocionadíssimo com o final de Alabasta, aquela cena, tá ligado? Aquela cena, fiquei emocionadíssimo. Adorei conhecer a Baroque Works, achei muito legal também que eu pude ver um Shichibukai em ação. Aquele brother é pica. E eu mal posso esperar pra ver outros Shichibukai. Eu tô num ponto da história, eu já tô nesse aqui, né? Como eu falei pra vocês, eu tô agora lendo o volume 26, no final do volume 26. E eu já conheço alguns outros Shichibukai. Eu conheço o Kuma, conheço o Doflamingo e o Mihawk. Incrível, sensacional, maravilhoso. E eu quero ver eles em ação, eu quero ver eles lutando. Tô com muita expectativa. A Baroque Works é épica, eu amei todos eles, eu amei o Boninho. O Mr. Tio Bon Clay, achei ele muito legal, apesar de ter achado toda a visão dele extremamente problemática. E apesar dos Misters serem incríveis ali na Baroque Works, eu vou ter que dizer pra vocês que eu sou
a Miss Merry Christmas. Não tem como eu não ser a Merry Christmas. Ela é icônica. Ela fala que tem um momento que ela chega lá num bar, sei lá o que é aquilo ali em Alabasta, e ela chega falando assim: o bar tá muito vazio! O bar tá muito vazio! Aquilo sou eu. Eu falo exatamente assim. Eu imaginei ela gritando, eu imaginei ela uma tia, sabe? Tipo tia mesmo. Imaginei ela sendo muito uma tia. E se no live action ela não tiver cheia de penduricalho, se ela não fizer assim e ela não fizer barulho durante 15 minutos de tanta pulseira e cordão, eu vou odiar. Eu amei a Miss Merry Christmas e eu sou ela, tá bom? Foi isso então de One Piece, eu acho. Li os volumes 6, 7, 8 e metade do 9. Tô gostando muito, como eu falei, quero muito da sequência. Tô lendo com a minha amiga Natália e reassistindo com a minha amiga Del. Então tá sendo realmente uma experiência muito, muito, muito legal. One Piece, por mais que eu esteja lendo de 3 a 5 volumes por mês, é sempre, tipo, um ponto altíssimo do meu mês, porque eu fico completamente fissurado, com vontade de fazer 1001 coisas sobre One Piece. E, enfim, eu tô amando muito mesmo, e o One Piece já tem um espaço enorme no meu coração. O próximo livro sobre o qual a gente vai conversar aqui é mais um livro, agora livro mesmo, né? Foi o segundo que eu li, inclusive terminei de ler anteontem. Eu li ele durante 3 dias, li em 3 lives. Se você quiser acompanhar a minha opinião completa, eu vou deixar aqui em cima a playlist que eu fiz com todas as lives ali em que eu tava lendo esse livro. Vai lembrar que pra você poder assistir a reprise dessas lives, você precisa ser membro daqui do Clubinho dos Inscríveis do nível 3 pra cima, tá bom? Então se você quiser me assistir lendo esse livro, é tipo um vlog de leitura em tempo real, torne-se membro aqui do canal a partir de R$3 por mês. Enfim, caras, eu li o É Assim Que Acaba. Eu não sei se eu quero falar muito sobre ele nesse vídeo, porque eu pretendo fazer um vídeo só pra ele, assim. Essa foi uma leitura muito complicada. Foi uma leitura que eu botei muita expectativa. Não expectativa no sentido de expectativa do livro ser bom, porque eu não achei que seria, e ele de fato não foi. Mas uma expectativa do que eu ia achar. Eu mesmo criei uma expectativa sobre a minha opinião. Foi uma leitura muito complexa. Assim, eu já, para adiantar pra vocês, eu acho esse livro ruim. Ele é ruim, ele é mal escrito, os personagens são ruins, a ideia do livro é ruim, a escrita é ruim, o desfecho é ruim, a criação dos personagens, o relacionamento entre eles, tudo é muito ruim. Mas ainda assim, eu não consigo dizer que eu não gostei de fazer essa leitura. Se vocês quiserem um vídeo só sobre ele, porque eu acho que é um assunto muito complicado, muito delicado, principalmente pra mim, de falar em 5 minutos num vídeo de leituras do mês. Então se vocês quiserem um vídeo completo, eu sentado aqui nessa cadeira falando horas sobre É Assim Que Acaba, deixa aqui embaixo nos comentários e aí eu posso pensar em fazer. Pode ser assim? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. A próxima leitura sobre a qual a gente vai conversar aqui, eu pedi sugestão na última live que eu fiz, inclusive foi a live que eu terminei de ler o É Assim Que Acaba. Eu abri sugestão lá, né, falei assim, gente, tá aqui minha coleção, o que vocês querem que eu leia? E o Léo sugeriu pra eu ler Heartstopper. Então eu li Heartstopper, os 4 volumes já publicados, e também essa novela aqui, publicada pela seguinte já, chamada Nick and Charlie. Mas a gente vai conversar sobre essa aqui daqui a pouco. Aguenta aí. Eu já tinha lido e comentado com vocês aqui, eu acredito, em algum momento, em algum vídeo aqui no canal, o Heartstopper. Eu já tinha lido os 2 primeiros volumes, né? Então, não foi novidade pra mim. Mas os volumes 3 e 4 foram novidade, assim, foram histórias novas que eu nunca tinha lido na minha vida, não sabia nada sobre, nada mesmo, não tinha nenhum spoiler, não assisti série, não vou assistir porque não assisto coisas. Então, realmente, foi tudo uma novidade pra mim. Eu li como se eu estivesse lendo isso aqui no Tapas, no lançamento semanal, tá ligado? O primeiro volume é esse aqui, 2 Garotos no Encontro, e, honestamente, eu não gosto tanto assim desse volume. Eu acho que é uma boa introdução pra história, eu acho que é um bom jeito da gente começar, sabe? Mas algumas coisas me incomodaram e eu vou apresentar prós e contras pra minha própria opinião pra vocês aqui nesse vídeo. É o seguinte, eu acho o traço da Ellie Souzeman muito, muito, muito bonito, mas aqui ele tá feio. Eu acho extremamente preguiçoso. Tem uns cenários que são completamente rabiscados. Por exemplo, isso aqui era pra ser uma floresta, sei lá, um quintal, alguma coisa assim. Você identifica alguma coisa? Não identifico. Mas aí, essa aí é a minha opinião, e eu já me rebato também, porque isso aqui não era pra ser impresso, né? Era uma web novel, era pra você ler na internet, e parando para pensar por esse lado, faz todo sentido. Um dos motivos pelos quais também eu não gosto tanto desse volume aqui é que eu acho o Charlie muito pique-me gay. Então ele é tipo, eu sou tão baixinho, ai,
meu Deus, eu sou tão magrinho, eu sou tão pequenininho, como é que eu vou jogar rugby? Nossa, que estresse. Mas aí, vamos lá rebater minha própria opinião. Ele é um adolescente, ele tem 14, 15 anos, então tá bom, vai. Mas enfim, muito estressante. O Charlie é muito estressante. Mas o Nick é um fofo. E desde esse primeiro momento aqui, a minha personagem preferida é a Tori, a irmã do Charlie. Continuando então, a gente tem o segundo volume, que é um volume que eu gosto um pouco mais, porque uma das coisas que eu acho mais legais aqui é a discussão que a Alice vai trazer a respeito do Nick, porque ele é lido socialmente como um cara hétero. Porque ele, enfim, joga rugby, ele é grandão, ele não é afeminado, todas essas coisas. Então o tempo inteiro, inclusive o Charlie vai chamar ele de hétero, vai ler ele como um cara hétero. E eu gosto muito dessa discussão, apesar de que eu comentei com vocês que eu gosto de ler BL, e o Heartstopper é um BL. Só que o que acontece? Eu descobri que eu não gosto de BLs como um Heartstopper. Eu tenho 24 anos, eu já saí do armário tem um tempo. E honestamente eu não tenho mais paciência pra ler história de saída do armário. Eu gosto de ler BL de tipo assim, eu quero ver o romance, sabe, de uma pessoa que já saiu do armário. Óbvio que a gente carrega vários estigmas e problemas dentro da gente, mas a saída do armário é outra coisa. E eu gosto de ver história em que esses personagens estão tendo problemas, não problemas reais como se a saída do armário não fosse um problema real, mas eu quero ver problemas que não necessariamente têm a ver com isso, sabe? Com pessoas se assumindo, coisas do tipo. Não tô dizendo que é ruim, não tô dizendo que tem que ser exterminado, mas porque esse tipo de história é óbvio, é lógico, tem o seu valor, mas eu sinto que não é mais pra mim, sabe? Então, esse volume aqui, apesar de ser o que mais tem essa coisa de saída do armário, porque é um volume que vai focar muito no Nick, eu gosto de ver aqui a confusão dele enquanto um cara bissexual. Isso aqui pra mim é ouro, eu realmente acho muito, muito, muito legal. E eu acho que é um jeito muito bacana de pessoas que não são bissexuais entenderem a confusão que passa na nossa cabeça, tá ligado? Então, tipo, gosto muito desse aqui. Eu acho que é o meu segundo favorito. Vai. O terceiro volume se chama Um Passo Adiante e eu também gosto dele, mas eu tenho minhas reclamações. O motivo pelo qual eu gosto desse volume aqui tem muito pouco a ver com o Nick e com o Charlie, mas muito a ver com o ao redor, né? Com o que tá em volta deles. Aqui a gente vai ter então eles viajando pra Paris numa excursão da escola. E dentro de todo esse arco ali da viagem, a gente vai ter então os dramas dos personagens que não são os protagonistas sendo desenvolvidos. Então vai ter um cara que é apaixonado por uma menina que é apaixonada por ele, mas eles não têm coragem de falar. A gente vai ter a história do Aled, a gente vai ter a história da Tara com aquela outra menina de cabelo louro, que eu nunca lembro o nome dela, mas que sou eu, Darcy. Eu sou a Darcy, completamente. Enfim, muito, muito, muito legal mesmo esse volume, mas é aquilo, o Charlie me irrita muito. O Charlie me irrita em níveis colossais, mas eu não vou falar sobre isso com vocês agora, aguarda mais um pouco. E o último volume lançado até agora, inclusive o 5 nesse momento entrou na pré-venda, a capa é muito bonitinha. O volume 4, que eu acabei de falar, né, o último, se chama De Mãos Dadas e é, sem sombra de dúvidas, o meu preferido. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu não quero dar spoiler, mas é o seguinte, ao longo dos 3 primeiros volumes, se você tira a questão da saída do armário, não sobra nada em Heartstopper. Nada. Você tem algumas discussões ali, enquanto, por exemplo, o que eu falei, né? O Nick tentando se entender como um cara bissexual. Você vai ter pinceladas de temas que podem ser explorados no futuro, mas você não sabe se vai ser, porque é isso quem decide é a autora. Agora, aqui não. Nesse ponto aqui da história, todos eles já estão estabelecidos, o romance deles já é uma coisa estabelecida, todo mundo já sabe, não tem mais o que esconder. Tem só um arco aqui envolvendo o sair do armário. Mas é uma parte da história tão profunda, é uma parte da história tão madura, que eu queria que a história começasse aqui. Tá ligado? Eu queria que esse aqui fosse o ponto inicial de Heartstopper. Eu achei realmente muito, muito, muito legal. O traço da Alice Oseman aqui melhorou muito. Ela agora dedica um pouco mais de tempo pra fazer cenário. Ela não vai só, tipo, fazer qualquer rabisco e chamar de árvore. Olha só que bonito. De novo aqui a gente vai ter muito foco nos coadjuvantes e vai ter toda uma discussão aqui envolvendo dependência emocional, ansiedade, transtornos alimentares, muita, muita, muita coisa mesmo que tá aqui nesse volume, que é muito bom, é o melhor de todos.
E, infelizmente, isso bota a minha expectativa pro quinto lá no teto. Eu quero muito ler e amar o quinto volume. Eu tô com muita expectativa mesmo, porque esse aqui foi o meu preferido. Eu dei 5 estrelas, mas eu não tenho certeza se eu vou favoritar. Porque favoritar pra mim é uma coisa... Gente, é muito sério. Favoritar é muito sério. E eu não sei se eu vou favoritar ainda, mas que delícia que é esse volume, caras. Que delícia, que sabor que é esse volume. Sério mesmo. Assim, então, a gente completa todos os 4 volumes em graphic novels, né? 4 quadrinhos de Heartstopper. E me sobra pra ler traduzido esse aqui, que é o Nick and Charlie. Pra vocês que não sabem, essa aqui é uma novela que se passa em torno de 1 ano depois do término desse aqui. Ou seja, nesse aqui, o 5º volume que vai sair já aconteceu e tudo mais. Aqui, por exemplo, tem todo um drama envolvendo o Nick começando o último ano, né? Começando no 3º ano do ensino médio. E aqui vai ter todo um drama envolvendo a entrada do Nick na faculdade. E essa é a sinopse desse aqui, tá? Sem spoiler aí, aqui a gente vai acompanhar o Nick saindo do ensino médio, entrando na faculdade, e o Charlie tendo que lidar com isso agora, com a possibilidade, né? Com a realidade deles mudando completamente, porque eles se veem todos os dias e agora eles vão ter que namorar à distância. Esse vai ser todo o plot principal do livro. E esse livro aqui, caras, me faz coroar o Charlie como o personagem mais insuportável que eu já li na minha vida. É um dos personagens que eu menos gosto de todas as histórias que eu li. Por que, Alec, você me pergunta? Porque eu nunca me identifiquei tanto nesse aspecto com o personagem quanto eu me identifico com o Charlie. Gente, o Charlie aqui tá um nojo de ser humano. O Charlie tá insuportável aqui. E me magoa muito, bicha, saber que eu faria exatamente a mesma coisa. Todo o problema desses dois aqui é falta de diálogo. E é exatamente o tipo de problema que eu tenho na minha vida. Ai, olha... Todos os problemas... Esse livro não existiria se Nick e Charlie sentassem pra conversar. Não existiria. Ele senta pra conversar? Não senta pra conversar. Por quê? Porque o Charlie não quer. Quem é o Charlie? Eu! E assim, cara, é ridículo o tanto que eu me identifiquei com o Charlie nesse livro. É ridículo, é ridículo. E eu fiquei muito ofendido, porque enquanto eu odiava ele, eu tava fazendo a mesma coisa no off. Olha, eu gostei muito dessa leitura, não é nem um pouco necessário. Tipo assim, eu acho que esse aqui é mais pra você que já gosta do Nick e do Charlie e quer acompanhar mais deles, não quer dar tchau pra eles, daí eu acho que vale. Mas não é nem um pouco necessário, nem um pouco necessário mesmo, porque do jeito que começa, termina. Mas é muito fofo, né? É muito fofo porque o Nick é muito fofo. E também é legal, sabe? É bem legal ver eles dois num ponto diferente do relacionamento. Agora, o Charlie aqui tá com 17 anos, então é muito maneiro você ver essa transição do começo de Heartstopper, ali no começo do relacionamento deles, e no ponto que eles estão agora 2 anos depois, tá ligado? É bem legal. Ó, e tem ilustrações também bem bonitinhas. Então era isso, caras. Eu acho que essas foram todas as minhas leituras. Lembrando que o link para compra de todas elas está aqui embaixo na descrição. E se você comprar através do meu link, você me ajuda muito, não paga nada mais por isso. É um jeito muito bacana de você patrocinar o meu conteúdo sem tirar nada mais do seu bolso. Se você já leu algum desses livros, enfim, bora conversar aqui embaixo. Viu esses livros aqui e pensou em um que eu vou gostar? Deixa aqui embaixo a recomendação também, que eu vou amar. Fechou? No mais era isso, cara. Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau. Supercalifragilisticexpialidocious. Sei que o som dessa palavra não é nada doce. A pessoa que fala vai parecer precoce. Supercalifragilisticexpialidocious. Da teriri tararatata, da teriri tararatata, da teriri tararatata, da teriri tararatata.